Bitcoin tem uma grande chance de chegar a US$ 100.000 em menos de 90 dias. E existem algumas criptomoedas que vão subir primeiro junto com o Bitcoin. E existe também uma forma de você amplificar os seus rendimentos nessas criptomoedas, conforme eu vou te mostrar aqui nesse vídeo de hoje. Então, se você tem interesse nesse conteúdo aqui, se inscreve no canal, deixa o sininho de notificações ativado e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Crypto. E aqui a gente pode observar que o mês de outubro, que historicamente é um mês aqui com uma média de 21% de alta, finalmente deu as caras no movimento de alta, saiu do negativo e já está aqui com cerca de 4% positivo depois dessa alta recente que o BTC fez. E na minha opinião, vocês vão ver aqui com base em dados que nós temos muito mais probabilidades de entregar uma alta ainda mais forte no decorrer desse final do mês de outubro e também dos últimos 2 meses, novembro e dezembro. Até o final do ano poderíamos ver o BTC acima da região de US$ 100.000, na minha opinião. Aqui a gente observa que essa alta do BTC no mês de outubro é muito similar à alta que aconteceu no ano passado, onde no mês de outubro de 2023 o BTC iniciou com um movimentinho de queda aqui. A gente pode observar que ele iniciou o mês de outubro com uma quedinha, porém logo depois, no meio, justamente onde a gente está agora, no dia 15 de outubro, o BTC começou a sua movimentação de alta e chegou no final de 2023, em 31 de dezembro de 2023, com 57% de alta em relação ao valor que ele estava no dia 15 de outubro, ou seja, no meio do mês de outubro. E aqui a gente pode observar, espelhando esse movimento que o BTC realizou no ano passado, a gente teria uma projeção para o BTC ultrapassar os US$ 100.000 até o final do ano. E não só com base nessa projeção, eu acredito que o BTC vai fazer esse movimento, como vocês vão ver aqui, com base em outros dados, que nós podemos ver sim esse movimento do BTC acima dos US$ 100.000 até o final do ano de 2024 acontecendo, tá? Aqui a gente pode observar, eu tracei a linha justamente no meio do mês de outubro, que é onde a gente está agora, e a gente pode observar que se o BTC repetir esse movimento até o final do mês de dezembro, nós teríamos ele chegando em US$ 98.500, sendo que antes de finalizar o ano, ele teria um pico aqui na casa dos US$ 105.000, e depois o movimento ainda continuaria sendo amplificado, já que, como a gente observou no ano passado, o BTC chegou em janeiro em 40 mil, depois em março ele foi para 70, então nós poderíamos ter aí mais 60, 70% de alta no primeiro trimestre do ano de 2025 para o BTC, que levaria o BTC aí para cima da região de US$ 150.000, ficaria entre a faixa de 150 a US$ 200.000. E eu vou mostrar aqui para vocês mais alguns fatores que me fazem crer que nós teremos sim essa alta no final do ano de 2024. Um dos pontos mais interessantes é seguir o ciclo do BTC. E por que você tem que seguir o ciclo do BTC? Porque ano após ano o ciclo se repete. Eu acabei de mostrar para vocês o BTC repetindo um padrão que ele repetiu no ano de 2023. Então, eu sei que movimentos passados não representam nenhuma garantia de que se repetirão no futuro. Porém, esses padrões estão sendo repetidos. O BTC repete esse padrão ano a ano. E se ele continua repetindo esse padrão, a tendência é que no próximo ano ele repita novamente o padrão. Precisa acontecer uma quebra de padrão. E para acontecer uma quebra de padrão, algo extremo tem que acontecer. Então a tendência é que os padrões continuem se repetindo. E se o ciclo deu certo ano após ano, não acredite que dessa vez vai ser diferente, porque senão você pode perder uma oportunidade muito fácil de ser capturada. Como, por exemplo, no cenário que nós estamos vivendo agora no mercado cripto. Observa aqui comigo no ano de 2016, halving de 2016, halving de 2020 e halving de 2024. Olha só, aproximadamente aqui 500 dias depois do halving, em 2016, foi quando nós batemos o all-time high do BTC, o topo histórico naquele ciclo. 500 dias depois do halving, aproximadamente aqui de 2020, foi quando nós batemos o topo histórico do BTC. Olha só aonde a gente ainda está aqui, pessoal. Nós estamos em um movimento insignificante ainda. Olha aqui, não tem nenhum esboço de alta acontecendo ainda. Ainda tem chance de você se posicionar no mercado. Ainda dá para você fazer o plantio para colher lá na frente. Porém, você tem que parar com esse ceticismo e acreditar em algo. Eu digo para vocês, acreditem no ciclo, porque vocês podem perder uma alta muito fácil de ser capturada, como essa que eu estou enxergando aqui agora. O BTC está completamente defasado, tem tudo alinhado para uma alta significativa acontecer nesse final do ano de 2024. Então presta atenção, se você quer ter acesso a uma planilha com diversas altcoins, para você ter ali na sua carteira e se posicionar bem, porque eu já expliquei para vocês que a diferença entre o remédio e o veneno, ela é a dose. Então vai ter gente que vai comprar BTC e vai lucrar. Vai ter gente que vai comprar Ethereum e vai lucrar. Vai ter gente que vai comprar BTC e vai perder muito dinheiro. Vai ter gente que vai comprar Ethereum e vai perder muito dinheiro. Qual é a diferença? É o momento em que se posiciona. É aonde é o valor que está comprando. Então saber esses movimentos
é mais importante muitas vezes do que saber qual altcoin comprar. Por isso, se você tiver acesso aqui ao clube de membros do canal, se você entrar no clube de membros do canal, você vai saber aonde se posicionar nas altcoins. Você pode me perguntar outras altcoins de fora da planilha de membros ali, eu vou responder para você as melhores entradas para ela na live de membros aqui do canal. Então clica no botão seja membro, o valor é irrisório, na minha opinião, perto do retorno que você vai ter tendo acesso ao clube de membros aqui do canal. E na minha opinião, pessoal, o que nós passamos nesse início do mês de outubro nada mais foi do que um bear trap, ou seja, eles tiram os mãos de alface do mercado antes de fazer o verdadeiro movimento de alta. E justamente eu falei sobre esse bear trap aqui com você, ele aconteceu no ano de 2016, ele aconteceu no ano de 2020, olha a explosão que veio depois, em 2020, novamente esse movimento, e em 2024 estava acontecendo esse bear trap no início do mês de outubro. E justamente o que a gente pode ver depois é uma explosão para cima, assim como aconteceu nos ciclos anteriores. Então, não seja cético quanto a isso, acredite no ciclo, porque através dele você pode ter um retorno significativo. Outro ponto aqui super positivo para o mercado cripto, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso daqui e quais criptomoedas que podem se beneficiar mais desse movimento aqui, porque o mercado historicamente ele já sobe num cenário de eleição lá nos Estados Unidos. Porém, se você observar, esse ano nós temos um presidente pró-cripto para ser eleito lá na frente nas pesquisas nos Estados Unidos. E existem moedas que podem se beneficiar diretamente da eleição dele. Então tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o card linkado para você assistir, porque olha só, aqui a gente ppode observar 2016-17, ciclo de eleição, a gente observou uma alta significativa justamente pós-eleições acontecendo. 2020-21, justamente esse movimento também, e 2024-25, por que você acredita que vai ser diferente? Qual é a sua tese para embasar que dessa vez vai ser diferente? Se você tem uma tese forte para embasar isso, faz um vídeo, pode colocar aí no comentário que eu vou assistir e vou compartilhar aqui se justamente a sua tese fizer sentido, eu até compartilho aqui no canal, beleza? Então se você tem uma tese para acreditar que tudo vai ser diferente, que nada vai ser seguido como foi seguido nos anos anteriores, faz um vídeo, comenta aqui embaixo que eu quero saber qual é o seu embasamento. Mas se for só eu acho, se for o eu acho, não precisa fazer nada não, tá? Se for eu acho, pode dar hate aí no comentário, igual vocês ficam dando, tá tranquilo. E uma outra forma de você enxergar essa oportunidade que está surgindo no BTC e que eu já expliquei que ele está defasado ainda em 65 mil, ainda tem margem para você se posicionar. Você pode comprar em 65 e ainda pode lucrar. Claro que vão ter outras oportunidades. Ele pode ir em 68, voltar em 64, ele pode ir em 70, voltar em 66. Esses movimentos acontecem em onda no mercado. Porém, ele ainda está muito defasado. Ele perdeu a assimetria com o principal índice que ele sempre seguiu historicamente, que é o S&P 500. Aqui a gente pode observar facilmente, olha, que a partir de março ali, o S&P 500 ele entrou em uma LTA, em uma linha de tendência de alta, e o BTC, na mão contrária, entrou em uma linha de tendência de baixa. Então, justamente, o histórico nos mostra que essas assimetrias elas são corrigidas e não tem nada que pode impactar uma queda iminente no mercado tradicional lá nos Estados Unidos. O cenário de recessão ele foi completamente eliminado com base nos dados do mercado de trabalho. Nós vimos no mês passado a respeito do mês de setembro. Então, o cenário de recessão era o maior perigo para o S&P 500 cair. E ele foi eliminado com base no fortalecimento do mercado de trabalho que a gente viu nos últimos dados sendo divulgados. Então, não tem um fator ali que possa levar o S&P 500 a derreter nesse momento. E para corrigir essa simetria, o BTC terá que fazer uma alta explosiva. E isso pode acontecer a qualquer momento. Então, quanto antes você se posicionar, melhor para você surfar esse movimento de assimetria que será corrigida, assim como já foi corrigida outras vezes em que o BTC e o S&P 500 entraram em assimetria. Se você observar aqui, olha, historicamente, o movimento ele é na mesma direção. Olha só como eu estou falando com vocês. Justamente aqui nós entramos em uma direção antagônica. A gente entrou em uma direção aqui onde um foi para cima e o outro foi para baixo, tá? Então isso daqui vai ser corrigido. E se não tem nenhum fator que possa levar o S&P 500 a derreter, para ele se juntar ao movimento de baixa de LTB que o BTC vem enfrentando, a tendência é que o BTC corrija esse movimento com uma alta explosiva. E na minha opinião, é isso que vai acontecer nesse final do ano de 2024. Tanto é que nós não estamos nem perto do topo do Bitcoin, que vem comigo aqui observar o seguinte. Nós temos uma métrica que funciona como uma uva, que é justamente observar o termo de pesquisa Bitcoin no Google. Quanto mais pessoas estão pesquisando por Bitcoin no Google, quanto mais o seu vizinho está perguntando sobre Bitcoin, no trabalho estão te perguntando sobre Bitcoin, significa que o preço do BTC está explodindo e que o BTC pode estar encontrando um topo. Porém, olha aqui o que a gente tem, olha. Aqui a gente consegue enxergar no ano de 2020, no topo, como ele foi fazendo um movimento aqui de pesquisas altíssimas ali perto do topo dele. Aqui em março, olha só como ele dá um pico nas pesquisas
E olha aqui onde a gente está. Nós estamos nas mínimas de um período de 4 anos, pessoal. Desde outubro de 2020 nós não chegávamos nesse patamar aqui. E o que que foi outubro de 2020? Olha aqui o que aconteceu depois. Então, sempre que acontece esse tipo de movimento, o BTC está em uma excelente região de compra. É como eu estou falando, ainda dá tempo de você plantar para colher muito lucro nesse ciclo de alta do mercado. Nós não estamos nem perto do topo do BTC, na minha opinião. Nós podemos subir muito ainda, e com o BTC subindo, algumas altcoins, algumas criptomoedas serão as primeiras a subir junto com ele, seguindo também o ciclo, como eu já expliquei para vocês. Olha só, pelo ciclo do BTC, a gente tem aqui um caminho que é seguido, e eu vou mostrar para vocês quais são as criptomoedas que serão as primeiras a subir junto com o BTC. Como a gente pode observar, primeira fase do ciclo é o BTC subindo e a segunda fase é o Ethereum subindo. E eu vou mostrar aqui para vocês, além do Ethereum, quais são as outras criptomoedas que vão se beneficiar desse movimento de alta do BTC primeiro. Elas subirão primeiro e depois aí sim nós teremos aquela explosão onde diversas altcoins sobem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000%. Um altcoin que você compra do dia para a noite aparece com mais 100% na sua carteira. É esse movimento que a gente vai viver no ano de 2025, depois que o BTC fizer a sua explosão e que essas criptomoedas que eu vou mostrar aqui para vocês fizerem também o seu movimento explosivo de alta. Primeira delas, como vocês já acabaram de ver, que vai subir após o BTC explodir, é o Ethereum. O Ethereum, ele tá bem defasado aqui na faixa de $2.600. Eu já falei com vocês que o Ethereum estava defasado em 2.400, em 2.300 eu passei para os membros do canal para eles comprarem Ethereum ali, então eles compraram, já estão com mais de 10% de alta só nessa compra que eles realizaram. Em 2.600 o Ethereum está subvalorizado, em 2.800 o Ethereum está subvalorizado, em 3.000 o Ethereum vai estar subvalorizado, em 3.200 o Ethereum vai estar subvalorizado. O que aconteceu aqui com o Ethereum, não precisa fazer nenhum malabarismo. Eu sei que vão querer te vender malabarismos aí, vão querer montar teorias mirabolantes a respeito da queda do Ethereum, porém o que simplesmente aconteceu aqui com o Ethereum foi que com o desmantelamento do carry trade que aconteceu lá no Japão, muitas operações de compras em Ethereum foram desfeitas. Muito institucional que tinha comprado Ethereum naquela ocasião para colocar o Ethereum em staking, fazendo uso do carry trade, ou seja, eles pegavam dinheiro emprestado a taxa de zero com o Banco do Japão, compravam Ethereum e colocavam em staking. Então eles já tiravam um rendimento passivo ali nesse investimento que eles fizeram, que tinha taxa de juros zero. Quando o Japão começou a aumentar a taxa de juros, eles tiveram que desfazer as suas operações, porque nada disso estava controlado ali por eles. Eles não tinham colocado isso na balança na hora de montar a operação. Então, com medo do Japão continuar aumentando cada vez mais a taxa de juros e o ien ganhar valor perante ao dólar, eles desfizeram a sua operação para justamente não terem um prejuízo maior naquela ocasião. Por isso que o Ethereum, quando teve aquela queda do dia 5 de agosto, foi a altcoin que mais caiu, mesmo ele sendo a segunda maior criptomoeda do mercado cripto. Foi falta de liquidez. Porém, o que está acontecendo é que o Japão ele encerrou o ciclo de aumento da taxa de juros. O SDJPY, o dólar voltou a ganhar valor perante o ien. Então a tendência é que as operações de carry trade voltem. E as operações voltando, o Ethereum vai voltar a ter os investimentos dos institucionais e vai voltar a subir forte. Então presta atenção, porque o Ethereum ainda está muito desvalorizado perante ao real valor que ele entrega para o mercado cripto. Prosseguindo com o caminho para a alt-season, como eu mostrei para vocês, nós temos o BTC subindo, Ethereum subindo e depois nós temos as large caps, ou seja, as moedas com muita capitalização de mercado, com capitalizações de mercado grandes, como por exemplo a BNB. A BNB é uma aposta bem segura para esse ciclo de alta do mercado cripto. Ela é da maior corretora do mercado, que é a Binance, e o CZ, que é a principal figura do mercado cripto, o 25º mais rico do mundo, tem grande parte do seu patrimônio nessa criptomoeda. Então é de interesse pessoal do CZ e da Binance que essa criptomoeda se valorize. Isso é um fator que para mim traz aí uma chance dela subir nesse ciclo de alta muito forte. É muito difícil que essa moeda desempenhe mal com o BTC subindo e com o Ethereum subindo. Então, na minha opinião, a $587 ainda é um valor viável para você se posicionar na BNB. Se você quiser saber a melhor entrada possível para fazer compras em BNB semanais, como eu falei, tem o clube de membros aqui do canal. Você vai ter uma planilha com acesso ali a entradas semanalmente de diversas altcoins. E como eu falei, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, vai ter gente que vai comprar BNB e vai lucrar, vai ter gente que vai comprar BNB e não vai lucrar, porque justamente a diferença é saber o momento de compra. Então entra para o clube de membros do canal para você ter acesso a esse conteúdo. E seguindo, nós temos aqui a Solana. Na minha opinião, a Solana também é um investimento que vai subir junto com as large caps, ou seja, as large caps, que são as moedas de grande capitalização de mercado, terão a sua alta ali seguindo BNB e Solana.
Algumas outras menores, como por exemplo a VAX, também vão se beneficiar desse movimento, porém esse movimento ele será puxado por Solana e BNB, na minha opinião. A Solana $155 ainda está barata aqui na minha opinião, porém, como eu falei, no clube de membros tem a melhor entrada para Solana semanalmente para você se posicionar ali com consciência, ok? E aí o que acontecerá é o seguinte, nós temos algumas formas de se expor aos movimentos de alta dessas moedas que eu falei anteriormente. Por exemplo, a Solana, o BTC, o BNB e o Ethereum. Essas moedas elas são mais seguras de se investir. Elas vão entregar um retorno significativo comparando com o mercado tradicional, com certeza. Porém, dentro dessas redes, dentro da rede Solana, dentro da rede BTC, dentro da rede Ethereum, dentro da rede BNB, vão existir criptomoedas que vão subir 1000%, 2000%, 5000%. Então, uma forma de você amplificar esse movimento, explorando ali a alta dessas moedas que eu falei, as principais que vão subir primeiro, é comprando meme coins e moedas de inteligência artificial dentro dessas redes. Não é de hoje que eu falo com vocês que meme é o melhor setor do ano. Nessa alta recente, meme está sendo o melhor setor seguido por inteligência artificial. Isso com base em dados, tá, pessoal? Os melhores setores são meme coins e inteligência artificial. São os dois melhores setores. Então, o que você tem que fazer para amplificar os seus ganhos é explorar meme coins e inteligência artificial dentro dessas redes que eu citei anteriormente: Solana, BTC, Ethereum e BNB. E seguinte, eu posso trazer um vídeo aqui com vocês falando sobre meme coins na rede BTC, BNB, Solana, etc. Posso trazer um vídeo falando de moedas de inteligência artificial em cada rede também, mas eu preciso saber se vocês querem esse conteúdo. Se vocês quiserem esse conteúdo, vamos fazer o seguinte: uma forma de eu saber é pela taxa de likes que vocês vão deixar aqui nesse vídeo de hoje. Vamos bater a meta aí de 500 likes para saber que vocês querem esse conteúdo. E também deixem um comentário aqui embaixo me dizendo se vocês querem ou não esse vídeo. Vai ser uma outra forma de eu saber que realmente vocês querem esse conteúdo aqui no canal. E se tiver alguma outra rede que vocês querem meme coins lá dentro, ou moeda de inteligência artificial dentro dessa rede também, que é uma forma de surfar o movimento de alta da rede, como por exemplo a Sui, que vem subindo recentemente, deixa aí nos comentários também, que eu posso trazer também esse conteúdo aqui no canal. E seguinte, pessoal, aqui embaixo tem o link para acessar a sala de sinais do canal Invest Crypto, onde eu posto operações, compartilho as minhas operações no mercado de futuros com os assinantes da sala de sinais. Quem está lá dentro sabe que no mês de setembro e no mês de outubro nós tivemos um retorno significativo lá. Pode até deixar um comentário aí para que vocês tenham noção. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, clica no link que vai estar na descrição e no comentário fixado, faz a sua assinatura, você vai receber por e-mail e vai entrar no grupo da sala de sinais que fica no Telegram, ok? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui do vídeo de hoje. Um forte abraço, meu amigo. Se você ainda não deixou o like, tá vacilando, deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo a respeito do mercado cripto. Um forte abraço e até a próxima.